Olá, querido irmão, querida irmã, que bom que estamos juntos novamente, que bom que podemos celebrar. Hoje, dia 11 de outubro de 2020, dia em que nós estamos celebrando o 19º domingo após Pentecostes. Eu quero acolher você no início desse culto com um trecho de uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, As 100 Razões do Amor. Pequeno trecho onde ele diz o seguinte: amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Que possamos nós também nesse culto falar, espalhar, semear esse amor. Ainda também os acolho com o lema bíblico previsto para essa semana que se inicia, de Isaías capítulo 25, versículo 9, que diz: naquele dia todos dirão, Ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele e Ele nos salvou. Que tenhamos todos um abençoado encontro nesse dia. Amém. Também para esse encontro, queremos invocar a presença do Trino Deus para estar conosco. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o salmista nos diz assim: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Animados por esse versículo do Salmo 32, eu gostaria de convidá-los para nós confessarmos a Deus os nossos pecados, na certeza de que Ele ouve, na certeza de que Ele nos acolhe como seus filhos e suas filhas. Para a confissão de pecado, eu convido para cantarmos juntos Se Sofrimento Te Causei, Senhor. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Deus, em seu infindável amor, escuta a oração de todos aqueles e aquelas que buscam sua misericórdia. Deus vem a nós em Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e caminha conosco. O texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nos diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim eu anuncio a vocês a graça, o amor, o perdão de Deus. Recebam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se olharmos à nossa volta,
se prestarmos atenção no nosso mundo, perceberemos com facilidade que existe sim muita dor e muito sofrimento. Nossos semelhantes sofrem com doenças, com a fome, com a miséria, com o desemprego, com as guerras, com a violência, com a negligência e tantos outros motivos. A criação de Deus sofre. Vamos nós clamar a Deus por sua misericórdia. Cantemos juntos pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, meus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, A leitura bíblica prevista para o culto de hoje, nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 22, dos versículos 1 até 14. E a leitura bíblica de hoje vem lá da comunidade evangélica do bairro Marina. Convido para acompanharmos então a leitura de hoje. A parábola das bodas. De novo, Jesus usou parábolas para falar ao seu povo. Ele disse: o reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e 2 bois gordos, e tudo está pronto. Que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para sua fazenda e o outro para seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus. E o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e joguem-o fora, na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos e todas nós, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando, conforme dito, o 19º domingo após Pentecostes. E mais uma vez, no texto bíblico previsto para a celebração, Jesus vem até nós e nos ensina por meio de parábolas. Na parábola de hoje, para falar sobre o reino dos céus, Jesus nos conta sobre uma festa de casamento preparada por um rei para o seu filho. E por falar nisso, por falar em festa, talvez muitos de nós estejam com saudades de participar de uma boa festa, não é mesmo? Na parábola contada por Jesus, nós ouvimos que um rei preparou uma festa de casamento para o seu filho e pediu para que seus empregados saíssem convidando, distribuindo então os convites para os seus convidados. E é interessante que nós vemos reações diferentes entre os convidados para essa festa. Um grupo de convidados não se importou e foi fazer outras coisas. Foi cuidar de negócios, foi para a fazenda, foi para o armazém, ou seja, seguiu a sua vida sem se preocupar com esse convite. Já um outro grupo de pessoas convidadas foram mortos, apanharam, perderam a sua vida. Puxa vida, que reações diferentes diante de um convite para uma festa. O texto nos conta que o rei ficou com muita raiva dos seus convidados e que resolveu fazer justiça. Matou os assassinos e queimou as suas cidades. Lemos ainda que no segundo momento o rei muda o público dos seus convidados e pede para os empregados: vão pelas ruas e convide todas as pessoas que vocês encontrarem. E assim então começou a festa. Porém, um convidado que veio para essa festa não se vestiu de maneira adequada e foi retirado, sob a ordem do rei, colocado em um lugar escuro, onde estava sozinho e amarrado. Era um lugar onde ele iria chorar e ranger os dentes. Foi o que nós ouvimos agora há pouco. E por fim, Jesus termina esse texto com uma conhecida frase: pois muitos serão convidados, mas poucos serão escolhidos. Então, pessoal, o que nós entendemos dessa parábola? Como atualizar essa mensagem? Que festa é essa? Quem são esses convidados? Quem reagiria dessa forma diante de um convite? Talvez essa última frase de Jesus ecoa nos nossos ouvidos. Muitos são os convidados, mas poucos os escolhidos. Antes de entrar nesse ponto, eu quero compartilhar com vocês mais uma vez o tema e o lema da ISLB previstos para o ano de 2020. Como nós bem sabemos, o tema para 2020 é viver o batismo. E o lema bíblico, conforme João 15,16, eu escolhi vocês para que deem fruto. Talvez, antes de falarmos sobre a festa em si, nós podemos voltar o nosso olhar para o convite para essa festa. Nessa parábola de Jesus, o rei que oferece a festa para o seu filho é o próprio Deus. Esse convite nos é feito através do batismo. Ali nós recebemos um convite muito especial, um convite intransferível, um convite pessoal. No dia do nosso batismo, as palavras de Isaías 43, versículo 1, certamente foram ditas: eu os chamei pelo seu nome, você é meu.
Esse é o grande convite que nós recebemos para a festa. Pois bem, o segundo ponto que nós temos que responder é o seguinte: como acolhemos este convite? Na parábola, como ouvimos, tem um grupo que seguiu a sua vida e que não atendeu a esse convite. E o outro grupo que, além de não acolher esse convite, ainda bateu e matou os mensageiros do rei. Tem também a segunda leva de convidados, quando o rei pediu então para os seus empregados que saíssem pelas ruas, convidando todas as pessoas que encontrassem. E tem um convidado que chama a atenção, que não se vestiu de acordo para a festa. Veio, queria participar, entrou na festa, mas não estava de acordo. E esse foi retirado da festa. A pergunta permanece: como nós acolhemos o convite que Deus nos faz? A que grupo nós pertencemos? Na condição de batizados e de batizadas, para participarmos dessa festa, para participarmos desse banquete preparado pelo Rei, nós precisamos viver de acordo com o batismo que recebemos. Usando talvez a linguagem da parábola que nós ouvimos, para acolhermos esse convite, para sermos um dos convidados, para estarmos nessa festa, nós precisamos sim nos vestir de acordo com a ocasião. Nós precisamos estar usando as melhores roupas que nós temos à disposição. Nós precisamos sim viver o nosso batismo no mais profundo compromisso, da melhor forma que nós conseguirmos. Pois bem, esse texto serve para nós como uma advertência, mas serve também para nós como uma grande fonte de ânimo. Simplesmente estar inscrito numa comunidade, estar em dia com as suas obrigações financeiras, não significa dizer que nós já estamos vivendo de acordo com o batismo que nós recebemos. Viver o batismo é muito mais do que estar inscrito, é muito mais do que simplesmente estar em dia com as contribuições. Vestir-se de acordo com a festa, viver o batismo, nada mais é do que deixar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos bíblicos, se transformarem em gestos concretos a partir da nossa vivência diária. É ali, no desafio diário, que faremos a diferença. É ali no desafio diário que nós mostraremos ao mundo que nós somos fiéis ao chamado que nós recebemos. Todo dia é sim uma grande oportunidade para nós fazermos a diferença. É diante dos desafios, é diante das tentações, é diante das dificuldades, é que nós podemos demonstrar o quão sério nós levamos o convite que foi feito a nós no dia do nosso batismo. O quão a sério nós levamos as palavras de Deus, aonde Ele diz que nós somos agora parte do seu povo. Nós somos seus filhos e suas filhas. Assim como o seu Santo Espírito esteve presente com o povo ao longo da história, Ele também certamente está conosco, nos acompanhando, nos orientando, sim, caminhando ao nosso lado. Queridos irmãos, queridas irmãs, que possamos nós também responder de maneira adequada ao convite que nos foi feito. Que Deus abençoe e guarde cada um e cada uma de nós. Amém. Duvidei que Deus fizesse alguma diferença na vida de alguém, mas quando cruzou o meu caminho, foi luz da minha noite, não pude evitar
certa, tenho a direção. Agora não vou desistir de seguir quem me amou, antes mesmo de me descobrir, de fazer por merecer. Agora não vou desistir, pois creio em seu poder. Um caminho novo se abriu, Cristo vive em meu viver. Sei que solidão e medo batem à porta de quem busca seguir até o fim, mas não sigo só e cabisbaixo, pois tenho sempre a força de todos os irmãos. Agora não vou desistir de seguir quem me amou, antes mesmo de me descobrir, de fazer por merecer. Agora não vou desistir, pois creio em seu poder. Um caminho novo se abriu, Cristo vive em meu viver, em meu viver. Convido para termos um momento de oração, um momento onde nós, enquanto comunidade, enquanto igreja, podemos trazer diante de Deus a nossa gratidão e também podemos trazer diante de Deus aquilo que nos preocupa, aquilo que nos angustia. Santo Agostinho disse certa vez: quem canta, ora 2 vezes. E assim, animados então por essa frase, por esse pensamento, gostaria de, na oração de intercessão de hoje, compartilhar uma oração de São Francisco de Assis, que também foi cantada por diferentes músicos do nosso cenário brasileiro. Convido para orarmos. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Sim, bondoso Deus, queremos orar, queremos clamar, queremos interceder. Ouve a nossa oração. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Gostaria de compartilhar alguns avisos. No dia 3 de outubro de 2020, foi celebrado na comunidade Martim Lutero o batizado de Marcelo Fischer de Freitas. Ele é filho do Otávio Freitas de Freitas e filho também da Rochelle Lidick Fischer. Que Deus possa então abençoar o Marcelo, os seus pais, os padrinhos, as madrinhas e também toda a comunidade nessa importante tarefa de conduzi-lo e acompanhá-lo pela vida cristã. Também gostaria de compartilhar que o culto da semana passada nós tivemos um total de 159 visualizações. Gostaria ainda de compartilhar que no próximo dia 18 de outubro, às 9h30, nós teremos culto presencial na comunidade Martim Lutero. Será então o primeiro culto presencial. Todos devem estar usando a máscara de maneira correta,
será um culto limitado para 30 participantes. Aqueles e aquelas que apresentam qualquer sintoma gripal são convidados gentilmente a acompanhar de casa a celebração. E os interessados, então, devem se inscrever na secretaria da comunidade, ou presencialmente, ou através do telefone 3722 4077. Esse culto, então, do dia 18, ele também será transmitido ao vivo através da página do Facebook da comunidade Martim Lutero. Então a gente pede para todos que quiserem acompanhar esse culto, então, ao vivo, que entrem um pouquinho antes das 9h30, para poder acessar, então, esse link e acompanhar, então, ao vivo da sua casa, o culto no próximo domingo. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, 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 alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Ao final desse culto, invocamos também a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquem vocês na paz do Senhor. Sirvam a Ele com alegria e gratidão. Até o próximo encontro. Até mais!